De volta com Comunidade Urgente, que bom ter você aqui com a gente. Obrigado a toda a nossa audiência no interior do Maranhão, especialmente na região do Munim, na região da Baixada Maranhense. Alô, você também de Zedoca, você de Alcântara, você de Icatu. São os municípios onde nós temos uma excelente audiência, onde muita gente está acompanhando o nosso programa neste exato momento. Abraço também, claro, para você que é o nosso internauta. Está assistindo com celular, notebook, tablet, computador, aqui pela internet. Está no Maranhão, está fora do estado, enfim. Você está acompanhando aqui pela internet, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Abraço também para você que está acompanhando pela reprise. Tem muita gente que acompanha o nosso programa pela reprise. Já que é 18h30, o horário oficial do programa, esse horário tem muita gente voltando, né, do serviço, está voltando da faculdade. Lembrando que dá para assistir o nosso programa também pelo YouTube, pelo portal TVA News, mas tem muita gente que gosta de assistir em casa. Chega, toma um banho, janta, e aí fica ali assistindo televisão, aproveita para assistir o nosso programa. Então, quem não dá de assistir no horário oficial, 18h30, assiste a reprise, à noite, no dia seguinte, enfim. O importante é ter você aí do outro lado acompanhando a gente. Muito obrigado. E o nosso WhatsApp está na tela, 98165-5127. Participe. Olha, a Câmara de São Luís derrubou o veto do prefeito Eduardo Braide e garantiu o uso de quadras escolares pela comunidade. As informações com Rose Castro. A Câmara Municipal de São Luís derrubou o veto do prefeito Eduardo Braide ao projeto de lei 034/2025, que dispõe sobre o uso gratuito das quadras de escolas públicas municipais em finais de semana e feriados pela comunidade. No veto encaminhado pela Prefeitura à Câmara, Braide alega vício de competência sob a justificativa de que a iniciativa do projeto deveria ser da Prefeitura. Com a decisão da Câmara, o projeto segue para a promulgação da mesa diretora e entra em vigor após a publicação no Diário Oficial do município. A proposta prevê que a Prefeitura regulamente o uso dos espaços, definindo horário, regras de acesso e medidas de segurança para evitar danos à estrutura das escolas. Olha, essa situação gera vários debates, né? Várias opiniões, várias análises, porque a quadra, esse espaço para a prática de esporte, para lazer, é da escola, né? Faz parte de uma unidade escolar. Então, quem estuda naquela escola pode aproveitar o espaço. Agora, quando tem uma quadra fora da escola, tá ali, o espaço é público, qualquer um pode usar. Então, assim, o que estou pedindo é para que dentro das escolas possa ficar aberto. Aí que mora o perigo. Por quê? Porque, infelizmente, se deixarem aberta, né, a escola ali, a quadra da escola para ser utilizada pela comunidade, tem muita gente que não sabe utilizar o espaço. Aí vai querer riscar, pichar, vai querer bagunçar, fazer baderna, quebrar, então não dá. Porque enquanto a quadra está dentro da escola, tem um grupo ali para olhar, para fiscalizar, responsável para zelar por aquele equipamento. Lá na escola, funcionário da escola que está lá, está mandando, né, está fazendo a manutenção, está de olho, não deixa ninguém bagunçar, é assim que é. Agora, se você for dar uma volta na cidade, você vai ver várias quadras, a prefeitura inaugurou na segunda. Se você for na quarta-feira, você já vai ver lá os riscos na parede. Que infelizmente tem gente que não sabe aproveitar o espaço público. Aí quer dizer, vamos fazer isso dentro da escola? Esse que é o grande debate. Porque senão vai levar para dentro da escola o que acontece lá fora, né? Todo mundo vai poder entrar na escola. Tem gente que vai para a quadra, tem gente que vai para outro lugar lá dentro da escola. Então, essa é essa grande história que está sendo debatida aqui, né? Se for tipo interclasse, né, aí tudo bem, aí poderia, né, mas também, claro, de forma organizada. Olha, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, traçou dados sobre a renda, o mercado de oportunidades e as características de trabalho aqui no Maranhão. Vamos ver. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam um retrato detalhado sobre o trabalho, o rendimento e o deslocamento da população maranhense. O levantamento mostra que milhares de pessoas cruzam diariamente os limites entre municípios para trabalhar ou estudar, destacando a forte interdependência entre São Luís e as cidades da Grande Ilha. A partir dessas estatísticas, é possível conhecer a relação, a integração que
que às vezes há entre os municípios que são próximos, tá? Que nós chamamos no IBGE de arranjos populacionais. Os números do censo ganham forma no cotidiano de quem depende do deslocamento para trabalhar. Segundo o IBGE, mais de 71 mil moradores de São José de Ribamar e Paço do Lumiar fazem o trajeto diariamente até a capital em busca de oportunidades. É o caso de Ronaldo, que mora em Paço do Lumiar e trabalha em São Luís há mais de um ano. O fato de eu morar há pouco mais de um ano em Paço do Lumiar e ter que vir para o trabalho, além daquele gostinho de me turistar na minha própria cidade, né, porque dá aquela sensação, também tem um pouco de dificuldade no começo, porque eu tinha que programar meus horários e tudo. O estudo também revela dados sobre o rendimento e a desigualdade no mercado de trabalho. Em todo o Maranhão, os homens ainda ganham mais que as mulheres, uma diferença que se mantém mesmo entre trabalhadores com o mesmo nível de escolaridade. Existem algumas atividades em que tem um salário médio mensal maior, mas dentro dessas atividades, né, por exemplo, as mulheres são uma minoria em relação aos homens. E no caso de algumas atividades que a remuneração é baixa, as mulheres são maioria, como no caso do serviço doméstico. Em cada 100 pessoas aqui no Maranhão ocupadas em serviço doméstico, que tem uma remuneração muito baixa, 90 são mulheres. Então, por isso que, na média, acaba caindo, né, o rendimento da mulher em relação ao dos homens. Com informações inéditas, o levantamento do IBGE ajuda a compreender a dinâmica da mobilidade urbana e do mercado de trabalho no Maranhão. Um retrato que revela os desafios diários de quem se desloca para garantir o sustento e a esperança de um futuro melhor. O valor do rendimento médio mensal do trabalho aqui no Maranhão ainda é o menor dentre as 27 unidades da federação, tá? Por exemplo, 60% da população ocupada aqui no Maranhão ganha até um salário mínimo. No Brasil, 35%. Então, essa questão do rendimento, né, médio, mensal, é algo que efetivamente a gente precisa avaliar isso, né, saber o porquê que isso acontece. Certamente isso tem a ver com uma base econômica, né, não muito complexa, que seja capaz de gerar empregos com maior produtividade e, portanto, com maior renda. Olha, estudante descobre em São Luís uma nova espécie de planta com a ajuda de especialista em botânica. Vamos ver. Em meio à vegetação vasta e diversificada, ela quase passa despercebida. Mas, com um olhar mais atento de quem estuda as plantas, a espécie foi vista e identificada. A planta recebeu o nome científico de Croton ludovicensis, já que a primeira vez que foi registrada foi aqui em São Luís. Ela foi encontrada em 3 pontos diferentes da capital maranhense. Um deles, aqui no Parque do Rangedor. Uma curiosidade a respeito da planta é que, à medida em que ela vai envelhecendo, a folha vai ficando com este tom avermelhado. Por isso, recebeu o nome popular de urucum bravo. Um detalhe, esta folha que está aqui na minha mão já havia se desprendido do caule. Quem percebeu a planta diferente foi o estudante Eduardo Lucas. Com o auxílio de pesquisadores, ele descobriu que a vegetação não tinha registro. A descoberta foi parte do meu projeto de monografia, que era uma lista florística das espécies do rangedor. E aí, coletando todas as espécies, acabamos pegando essa que a gente não conseguia identificar. Aí a gente estranhou, mandou para o especialista para ver se ele conseguia ajudar a gente. E o especialista concordou com a gente dizendo que ela estava estranha. E aí, estudando mais a fundo, pesquisando, o especialista falou que era nova. E aí começou todo aquele processo de vir aqui, pegar de novo, pegar mais material, mandar para ele, que gerou esse artigo da Croton ludovicensis, uma espécie a mais para a nossa biota e uma espécie que só aparece em áreas protegidas aqui no Maranhão. É uma espécie endêmica e até então ela só foi encontrada em áreas que estão protegidas. A descoberta e o consequente registro renderam ao Eduardo e o grupo de pesquisa do qual faz parte o Prêmio Verde da Sociedade Botânica do Brasil. Ela foi reconhecida, nós ganhamos o prêmio de melhor trabalho de graduação no Congresso de Botânica, que é um prêmio dado para alunos que ainda estão na graduação ou se formaram há pouco tempo.
E foi um prêmio muito gratificante, porque foi um evento que a gente já ia há alguns anos, e é um evento onde a Sociedade Botânica Brasileira está envolvida. Então, todos os grandes nomes da botânica do Brasil geralmente estão por ali. Então, foi muito bom ter esse reconhecimento para a UFMA, para o Maranhão, e em um meio que a gente já estava inserido. O que o Eduardo e o grupo de pesquisa realizaram tem impacto sobre o universo botânico e também sobre a preservação da flora local. Isso mostra como é importante os levantamentos florísticos. Mesmo em lugares que já fizeram muitos trabalhos, que já foram muito explorados, é importante a gente fazer um levantamento florístico para saber o que tem nessa região. E esse levantamento florístico ele é geralmente um trabalho de base, porque a gente precisa primeiro saber o que tem aqui, para poder saber o que a gente pode pesquisar, o que a gente pode fazer e ter outros trabalhos na área. E assim a gente termina a edição de hoje do Comunidade Urgente. Muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia. Nos vemos amanhã a partir das 18h30. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Até lá. Tchau, tchau.